Vocês conseguem ver? Todo mundo, né? Tá. Sim, Então, pessoal, eu vou começar me apresentando, né? Acho que eu já conheço a maioria de vocês, né? A maioria de vocês me conhece. Mas para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, tá? Eu sou juíza do TRF1. Atualmente estou na 10ª Vara de Belém, que é um juizado. Estou nessa vara desde o final de fevereiro deste ano. Antes eu estava em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e antes ainda no Amazonas. Eu sou doutoranda em Direitos Humanos pela UNB, sou mestra em Direito e Poder Judiciário pela Infam e pesquiso, né, essa área de povos e comunidades, pessoas em situações de vulnerabilidade, na verdade, né? Que são mulheres, a questão de gênero, população LGBTQIAPN+, povos indígenas, quilombolas, demais povos e comunidades tradicionais, e hoje também trabalho com um pouquinho sobre as mudanças climáticas. Mas o que nós vamos falar aqui hoje é sobre uma aplicação prática do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. No módulo 2, né, vocês tiveram aula com a nossa querida Maralina, maravilhosa. Maralina é uma colega muito querida. Quando eu e Maralina pensamos na organização desse curso, nós pensamos tudo com muito carinho. Queríamos agregar a maior quantidade possível de colegas para discutir conosco novas possibilidades, novas práticas, uma visão não discriminatória do direito. Então, esse curso foi pensado por mim e pela Maralina com muito carinho, e depois chamamos a Marcela Lobo, que vocês tiveram aula na semana passada. Marcela Lobo é maravilhosa, juíza, né, do TJ Maranhão. Ela indicou o livro dela para vocês. Ela não mostrou o livro. Não mostrou? Não acredito. Mas depois eu vou indicar o livro dela, o livro dela é muito bom, depois eu indico para vocês. Bom, no módulo 2, com a Maralina, nós vimos um pouco sobre gênero, estereótipos, raça e a interseccionalidade entre os elementos. No módulo 3, com a Marcela, né, nós vimos o protocolo em si e também as suas técnicas, especificamente em relação ao direito processual penal e ao direito penal. E no módulo 4, né, que é aqui comigo, a gente vai analisar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero na prática. Em que prática? Do processo civil, do direito previdenciário e na sua relação com povos e comunidades tradicionais. Só que antes disso, eu quero discutir uma questão com vocês e para isso eu vou contar uma história. E aí o Robson me mandou uma mensagem hoje mais cedo, eu falei, Robson, você não pode faltar aula hoje, de jeito nenhum, porque você é meu exemplo. Você é meu exemplo, então você não pode faltar. Eu não combinei com você, mas você não pode faltar. Robson vai se lembrar, porque eu sempre falo isso, que lá nos idos de 2017, eu e ele estávamos num curso, né, sobre gênero. Você lembra, Robson, disso? Você sabe a história que eu vou contar. E Robson era o único homem desse curso. Estávamos sentados, eu e ele, na plateia, um do lado do outro. E após as discussões do curso, né, sobre a questão de gênero, o Robson disse assim para mim, que ele tem duas filhas, que hoje as meninas eram crianças, hoje já deve estar com 18 anos já. Quantos anos que elas estão, Robson? A mais velha tem 13. 3, aí ó, já é adolescente, né? Pois é. Robson, elas eram crianças na época, né? Robson virou para mim e falou assim: que as filhas dele gostavam de ser princesas. Só que depois desse curso, ele não queria mais que as filhas dele fossem simplesmente a pessoa que empresta que recebe o castelo emprestado. Ele falou assim: depois desse curso, as minhas filhas vão ser as princesas, mas elas vão ser as donas do castelo. Você lembra? Com certeza você lembra, Robson, porque eu sempre conto essa história é, que você falou para mim e que ficou marcado para mim, assim, que foi o primeiro curso que a gente foi sobre gênero, e lá o Robson, com duas meninas, o único homem do curso, trouxe essa perspectiva dele, do que ele sentiu do curso, e falando justamente isso. Eu quero que as meninas e minhas meninas possam ser as princesas se elas quiserem, mas eu quero que elas sejam as donas dos castelos. E é por isso que eu trouxe para vocês aqui umas reflexões. Antes de iniciar a nossa parte prática, eu trouxe um pouco de reflexões críticas sobre o estereótipo de gênero. E para isso, com esse exemplo do Robson, das princesas, eu trouxe um pouquinho do estereótipo de gênero nos contos de fadas, para a gente ver como a mais inocente história sobre gênero que nós contamos para os nossos filhos, sobrinhos, enfim, para as crianças em geral, e que nós também, né, ouvimos essas histórias, como que esses estereótipos de gênero estão arraigados dentro das vivências e, inclusive, nas histórias infantis.
Eu trouxe para vocês, primeiro, dois artigos científicos, tá? Esse aqui, ele se refere, né, sobre os estereótipos de gênero nos contos de fadas e faz uma análise do conto Cinderela. Eu, inclusive, adoro a Cinderela. Quando fui para a Disney, tirei foto com ela, enfrentei fila, enfim. Mas o fato de gostar de um personagem não significa que a gente não pode refletir criticamente sobre ele. E nesse artigo, fala-se um pouco sobre a questão da Cinderela. Como que a personagem Cinderela tem um estereótipo feminino muito delimitado na época em que foi feito. No caso da Cinderela, vocês vão se lembrar, é uma menina que tem uma briga com outras mulheres, então a gente tem rixa entre mulheres, uma mulher que tem uma rixa com a sua madrasta e com as filhas dela, e que depois, para ela se salvar, ela encontra o príncipe encantado. Então, o príncipe encantado é a salvação dela. Por outro lado, espera que eu passei muito. Por outro lado, a gente vê ao longo da história, ao longo desses anos, partindo de Cinderela, como que a retratação de personagens femininas foi modificando ao longo da história. E aí eu trouxe outro artigo que retrata justamente esses personagens, né, essas personagens femininas em filmes da Disney, como que há uma representação identitária das mulheres. Passando, por exemplo, de uma mulher que a perspectiva dela era encontrar um príncipe para salvá-la, e que ela tinha rixa com outras mulheres, para outras personagens fortes e também que seus estereótipos eram bem diferentes de Cinderela, por exemplo. Aqui a gente vê a Valente, em 2012, que era uma mulher de cabelos ruivos, cacheados, então a gente não tem mais aquele cabelo liso, mas uma mulher de cabelos cacheados, uma princesa, e que o que retrata a Valente, a sua personagem, é uma menina empunhando uma espada. A gente já vê uma evolução aí nos estereótipos dentro dos contos infantis. E Moana, né, que já é um filme de 2016 da Disney, em que a gente tem, além de uma quebra nesse estereótipo das princesas iniciais da Disney, nós também temos uma perspectiva étnico-racial sendo trazido para dentro dos filmes infantis. E ambas são mulheres fortes e mulheres que buscam a vida por si e não precisam ser salvadas por um príncipe, que é o que ocorre nesses filmes da Disney anteriores. E nessa tabela que está nesse último artigo que eu recomendei para vocês, há uma comparação, né, entre a aparência das princesas e as figuras de comportamento. Enquanto a gente tem a Cinderela, né, que era uma jovem, 19 anos, magra, branca, cabelos louros, olhos azuis, e que o comportamento dela é de uma mulher frágil, romântica, ingênua, bondosa, a gente tem, por outro lado, por exemplo, dentro de Frozen, com a Anna e a Elsa, que são mulheres que não buscam ser salvas por um príncipe, são mulheres que buscam o quê? Um amor fraternal entre elas, e são corajosas, também românticas, inteligentes, ingênuas, mas nem por isso são mulheres retratadas como frágeis ou que precisam ser salvas. E temos agora outros personagens, como a Valente, que eu falei, que é a Merida também, que é conhecida, né? Em que o objeto de valor dela, na verdade, é a liberdade, é controlar o seu destino. E por que eu quis trazer esses personagens aqui para vocês? É para a gente verificar como, ao longo dos anos, essa percepção sobre gênero ocorreu dentro das histórias infantis. E se isso ocorreu dentro das histórias infantis, imagina como isso ocorreu dentro do Poder Judiciário e como essas questões de gênero elas vão se moldando e se modificando ao longo dos anos. Enquanto nós, hoje, fomos criadas com essas princesas clássicas, com esses desenhos clássicos, a nova geração que está vindo aí já é uma geração que tem outros elementos, que tem bases, né, uma formação de caráter e de percepção da realidade com outras bases inclusive que foram moldadas, como eu falei, nos contos infantis. E isso também reflete no nosso comportamento na sociedade, na forma como a gente julga e vê os processos judiciais. Então, é importante que, mesmo não sendo um elemento típico do Poder Judiciário, assim, falar de contos, falar de histórias, que a gente também possa refletir sobre isso. E aí eu retomo o que o Robson me falou, né, naquele curso de 2017. Veja que naquela época nem se falava tanto sobre gênero. E lá o Robson diz: eu quero que a minha filha seja princesa,
mas eu quero também que ela possa ser a dona do castelo. Então, ele trouxe uma nova perspectiva para as histórias, né, que eram contadas para as crianças, que as crianças, as mulheres, né, passam dentro das histórias infantis para pessoas que precisam ser salvas, né, para um marido, para um companheiro, para mulheres que constroem o seu próprio destino. Não que elas não precisem de um companheiro, isso aí é uma escolha de cada uma, mas no sentido de que são mulheres que têm outros atributos, né? Então é interessante ver essa evolução também nas histórias infantis. Bom, pessoal, e feita essa introdução, eu quero falar com vocês agora, então, sobre alguns dados, né? Essa semana, a Infam divulgou que mais de 8.000 decisões foram proferidas dentro do Poder Judiciário a partir do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Pode até parecer poucas, né? Poucas decisões, mas vejam só, se a gente não tivesse o protocolo, não tivesse uma análise atenta a essas questões discriminatórias que acontecem em face do gênero, a gente não teria hoje nem essas 8.000 decisões. E é por isso que, com a criação do protocolo, a gente vê como que essas 8.000 decisões estariam escondidas e talvez fossem julgadas de uma outra forma, quem sabe até uma forma discriminatória, sem perceber como que o gênero impacta diretamente na forma como o direito é visto, como o direito é falado nos dias de hoje, tá? E isso é importante que a gente possa refletir aqui dentro. Sobre o nosso curso, vocês vão ver que está disponível a partir de hoje, nas nossas atividades, lá dentro do Moodle da SMAF, temos duas atividades. Uma que é uma atividade individual, que cada pessoa vai ler uma atividade proposta e enviar, e outra que é uma discussão em grupo, em que nós vamos tratar de assuntos polêmicos. Na nossa atividade individual, vocês vão ver que eu trouxe lá no Moodle 2 casos julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que tratam de violência interseccional, étnico-racial e de gênero. Nós temos casos de mulheres indígenas que foram estupradas por agentes estatais, os 2 casos retratam isso, em diferentes situações, e essas mulheres, ao procurarem o sistema de justiça, foram desconsideradas. Primeiro, porque a sua palavra, enquanto mulher e vítima, não teve a credibilidade necessária, mesmo com as provas do processo, e sendo mulheres indígenas, também foram mais uma vez vitimizadas e desconsideradas, porque ou não falavam a língua, ou o Estado também impôs mais uma vez um estereótipo de gênero e um preconceito sobre essas mulheres e as impediu novamente de tomar parte de seus direitos. E nessa atividade que vocês vão ver lá, eu proponho que a gente reflita sobre esses 2 casos juntos, para que a gente também, como juiz e juíza interamericano, que nós somos juízes e juízas interamericanos, também aplicamos os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, as declarações, né, e as convenções também do âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E meu objetivo com essa atividade é trazer para vocês essa reflexão de todos nós, né, juízas e juízes, como juízes interamericanos que somos, e como podemos, né, melhorar as nossas aplicações e atividades jurisdicionais a partir de casos que já foram julgados. Uma outra atividade que consta lá no Moodle, já nos fóruns de discussão, é sobre as pessoas trans. E lá eu trouxe uma discussão, tá, sobre a aposentadoria da pessoa trans, no caso das mulheres trans, né, se elas têm ou não direito, né, de se aposentar com o mesmo período, na mesma idade prevista nas regras previdenciárias para as mulheres cisgênero, e também no caso do salário maternidade para mulheres, né, ou homens trans, né? Vocês têm alguma dificuldade com esses conceitos de pessoas trans, mulheres trans, homens trans, pessoas cisgênero? Alguém tem alguma dificuldade? Que esse não era o meu objetivo da aula, mas se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, a gente pode conversar antes de eu adentrar aqui nos casos práticos. Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Ninguém? Tranquilo, né, Hannah? Ninguém? Ok. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os casos, né, sobre o direito processual civil, a aplicação, né,
na prática do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero dentro de cada ramo do direito, tá bom? Então, vou voltar a compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá, para vocês. A primeira coisa que a gente tem que discutir, e eu creio que a Mara já tenha discutido com vocês, é o que a Justiça Federal tem a ver com gênero, né? E geralmente, quando a gente fala de gênero, a gente vê muito da Justiça Estadual, né? A Lei Maria da Penha, enfim. Só que eu tenho certeza, porque eu conversei com a Marcela, que ela já mostrou e provou para vocês que a Justiça Federal, né, tem muito a ver com gênero, né? Ela disse que ia trazer para vocês alguns casos, inclusive internacionais. Não sei se ela trouxe, André Luiz Pereira. A Marcela falou com vocês dos casos internacionais. Oi, professora, desculpa. Oi. A Marcela, você assistiu a aula da Marcela? Sim, Ela trouxe para vocês, discutiu os casos internacionais envolvendo violência doméstica, que acabam influenciando, né, e refletindo na competência da Justiça Federal? sim. Eu Então, a não, Marcela. Desculpa. não pode prosseguir. Não, fique à vontade. Não, eu só não me recordo o nome do caso, mas sim, trouxe. Uhum, que bom. Para mostrar, e isso, André Luiz, é para mostrar como que a Justiça Federal tem muito mais a ver com gênero do que a gente imagina. Porque às vezes a gente pensa o gênero apenas em relação à Lei Maria da Penha. No entanto, a gente tem casos, por exemplo, de pensão por morte, por exemplo, em que cônjuges que são autores de violência doméstica requerem, né, pensão por morte, e alguns casos em que essa pensão por morte é negada, porque eles são os autores da violência, às vezes, inclusive, a pessoa que causou a morte dessas mulheres. Além de casos envolvendo também o sequestro internacional de crianças, né? Não sei se a Marcela tocou nesse caso, em que as crianças são trazidas para o Brasil pelas mães, em tese, entre aspas, sequestradas, mas quando se vai ver o motivo subjacente é a violência que essa mulher sofria. Então, tem casos em que se discute, inclusive, a aplicação, no âmbito da Justiça Federal, da Convenção, né, do sequestro de crianças, tendo em vista que por mais que a criança esteja há menos de um ano no Brasil, nesses casos, o motivo subjacente que levou à fuga da criança teria sido a violência. Então, o autor, né, que é aquele que pede a devolução da criança, na verdade, seria o criminoso, aquele que teria praticado o ato motivador da vinda da criança. Então, são várias implicações que a gente tem, não só no âmbito do direito internacional, mas no direito civil, administrativo, tributário, e inclusive ambiental, né? Falando aqui de mudanças climáticas, as mulheres, os povos indígenas, são um dos grupos mais vulnerabilizados, né? E sujeitos a maior interferência nas mudanças climáticas por causa dos preconceitos e também da vulnerabilidade que sofrem na sociedade. Então, esses elementos, né, interseccionais que são interligados, eles afetam os processos. E muitas vezes, quando os casos chegam na justiça, se não colocarmos uma lente de gênero, a gente não consegue ver esses elementos. E aqui eu trouxe um pouquinho para a gente falar do direito processual civil. E aqui eu vou Professora, propor. Oi, André Luiz. oi, me perdoe, você me perguntou sobre se a professora Marcela tinha trazido Isso, algum julgado isso. da corte. Na verdade, nós trabalhamos alguns casos, mas foi no módulo 2 com a Com a professora Maralina, né? Maralina, isso. Ele trouxe aqueles dois casos do Márcio emprego, né? Barbosa versus Isso, Brasil, Santos Nascimento versus Brasil isso. e Simone Diniz. Isso. Ah, que bom. Tá certo. Obrigada, André Luiz. Pessoal, agora eu proponho uma atividade para vocês, que é o seguinte: vocês vão entrar nesse QR Code que está aqui no slide, tá? E é o Mentimeter. Nesse QR Code, vocês vão conseguir citar, responder esse questionamento, que eu quero que vocês reflitam. Quando que é possível a gente aplicar o protocolo com perspectiva de gênero dentro do direito processual civil? Quando que a gente consegue aplicar? Vocês conseguem vislumbrar? E eu vou pedir o seguinte: se vocês não conseguirem vislumbrar, vocês escrevam não, tá? Se vocês conseguirem vislumbrar alguma situação, escrevam a palavra. Se vocês não conseguirem, vocês escrevam não, tá? Porque aí eu vou conseguir, a gente vai conseguir mapear o que vocês estão pensando, tá? Vocês estão conseguindo acessar?
Tá, todo mundo? Ok. Vamos lá, vamos pegar uns minutinhos. Oi, Robson. Apenas uma palavra? Quantas vocês quiserem. Se você lembrar de 30, fica à vontade. Ô, Rafa, mas aí a gente bota uma, bota enviar, bota mais uma, bota enviar, é isso? Não. Isso, Mari. Ah, tá. Não é para botar tudo seguido, não, né? Mas a Não, minha uma dúvida palavra por vez. pronto, é isso. Não pode ser uma frase, não pode ser uma palavra Não, pode até composta, uma ser uma expressão. frase. Se você entender que o que aplica é uma frase, você pode escrever sua frase, não tem problema. Todo mundo já pegou o QR Code? Alguém precisa de mais tempo? É que eu vou precisar só clicar aqui no... Olha só, agora vocês conseguem ver, né? Olha que interessante. Ótimo. Gente, veja como que é interessante esse Mentimeter, porque o que fica aí maior, em letras grandes, é o que a maioria respondeu. E o que vai ficando em letras menores é o que a minoria respondeu. Teve menos respostas iguais. Se teve só uma resposta daquele nível, vai ficando numa letra menor. E à medida que forem tendo respostas iguais, aquela palavra vai ficando maior. Então, a gente já vê aqui, olha, o não, ou seja, a gente já teve muitas pessoas que não vislumbraram uma possibilidade de aplicação do protocolo. Algumas pessoas que colocaram valoração da prova, o ônus probatório, que realmente a gente tem uma grande gama de aplicação dentro do direito processual civil. Na audiência, também temos, eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês. O de segurado especial, que a gente vai ver aqui no direito previdenciário, como a gente consegue aplicar aqui o protocolo. E a Letícia tem uma pesquisa nesse ponto, né, Lê? Depois você puder falar um pouquinho para a gente, na hora que a gente chegar no previdenciário. Eu sei que você ainda não apresentou sua dissertação, mas se puder, né, na parte do previdenciário, depois dar um spoiler para a gente, assim, dos resultados da pesquisa. Então, o que a gente mais vê aqui, gente, é a valoração da prova, então, na questão da prova. O outro é o não, que é a não conseguir vislumbrar possibilidade de aplicação do protocolo no processo civil. O da segurado especial, que eu vou deixar, né, para a parte do previdenciário, a questão da revitimização, que são os depoimentos, né, mulheres que são vítimas de violência e acabam tendo que prestar depoimentos na delegacia, depois perante o juiz, a juíza. Tem uma pesquisa, uma tese de doutorado da UNB, que fez essa pesquisa com vítimas de violência para saber qual que era o grau de vitimização, de quantidade de vezes que essa mulher tinha que repetir os casos de violência sexual. E nessa pesquisa, nessa tese, se constatou que a mulher tinha que repetir ao menos 8 vezes a mesma história. Então, vocês imaginam como essa revitimização, né, principalmente da mulher vítima de violência sexual, como que é dolorido para ela, né? Então, hoje muita gente se fala, até mesmo, por exemplo, no âmbito da justiça federal, nos casos de crimes, né, cometidos na internet, de que essa mulher, pedofilia infantil, por exemplo, pedofilia envolvendo meninas, né, adolescentes na internet, de não fazer com que essa mulher seja ouvida sucessivas vezes, ou fazer um depoimento especial com essa mulher, nos moldes como é feito com as crianças também. Apesar de que a Justiça Federal não tem, né, geralmente esse apoio de uma comissão interdisciplinar, mas poderia ser solicitado, né, um apoio à Justiça Estadual. Aqui também tem o respeito à palavra da mulher, que foi falado aqui, que é o fato da mulher ser cortada várias vezes durante a fala. E isso, infelizmente, é muito comum. A ministra Carmen Lúcia, né, inclusive durante uma audiência no STF, chamou a atenção, né, das pessoas que estavam ali presentes para falar de que ela tinha a palavra sucessivamente cortada em relação aos seus colegas. E, enfim, suspensão do processo, a distribuição do ônus da prova, instrução probatória, prazos diferenciados, enfim. Então, aqui a gente teve muitos casos de aplicação no direito processual civil, e eu fico feliz, né,
que vocês tenham trazido esses casos, e agora eu vou apresentar muitos dos que vocês já falaram aqui, sobre essas possibilidades de aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero dentro das normas processuais. E aqui, como alguém já falou, a questão da distribuição do ônus da prova, né? O ônus da prova no CPC, o CPC de 2015, diferente do 73, é um ônus dinâmico. Então, a gente pode alterar essa distribuição do ônus, inclusive no poder de gestão do juiz, que está no Código de Processo Civil, fazendo com que grupos vulneráveis, né, que tenham mais dificuldade de produção de prova, né, possam ter passado esse ônus para outra parte. E aqui eu coloquei, ó, mulheres que não possuem documentação suficiente por ter sido expulsas de suas casas por causa de violência praticada por cônjuge. Então, vai ter muitos casos em que a mulher, seja um caso de aposentadoria, ou seja, em casos envolvendo, por exemplo, a gente vai ver um caso aqui de remoção entre institutos federais, de que as mulheres não têm documentos, porque elas foram expulsas de suas casas, não têm como voltar por causa de violência praticada por seus cônjuges. Inclusive, quase 80% dos casos de violência doméstica praticados contra as mulheres têm como seus autores os homens, que em sua maioria das vezes são os companheiros das vítimas. Tá? Na marcação de audiência, dentro do processo civil, a gente também pode pensar a aplicação do protocolo, por exemplo, na elaboração de pautas. Então, a gente pode tanto considerar a dificuldade de acesso a essas mulheres, principalmente mulheres rurais, que têm dificuldade de acessar, mulheres indígenas, quilombolas, de povos e comunidades tradicionais, e ofertar, se for o caso, né, que hoje já é mais comum, que essa audiência seja realizada de forma virtual. Outro caso, que é necessária a sensibilidade do magistrado e da magistrada e a aplicação efetiva do protocolo, que é a consideração da dificuldade de deslocamento de mulheres gestantes e lactantes, inclusive, gente, para realização de perícia. Às vezes a gente tem casos de mulheres lactantes e mulheres gestantes que, por algum motivo, né, precisaram de alguma perícia do INSS e não puderam comparecer a esses locais, porque não tinham com quem deixar seus filhos e suas filhas. Então, nesse ponto, é também possível aplicar o protocolo, né, para afastar a ausência, a alegada ausência na perícia e considerar que essas mulheres elas precisam de uma atenção maior, já que, além dos papéis que elas exercem, elas também exercem um papel de cuidado, que é esse trabalho de cuidado que hoje é tão falado e discutido. Outra coisa que é muito comum a gente ver que é a realização de mulheres, a realização de audiência das mulheres com seus filhos ou com outras pessoas. Às vezes as mulheres elas não têm com quem deixar seus filhos, então elas precisam levar seus filhos. Oi, Lê, pode falar. Ô, Rafa, não queria te interromper, não. É que você Não, estava você não está me falando. interrompendo, não, fica à vontade. Obrigada. Você estava falando do cuidado, assim, e eu lembrei de uma situação que uma advogada uma vez foi falar comigo, porque a gente fica pensando sempre na parte, mas a advogada foi falar comigo com uma lista de documentos, assim, desculpa, que ela estava sofrendo com violência doméstica em casa e me pedindo para acelerar a liberação dos honorários dela para ela poder se manter. Enfim, a gente olha muito para a parte, mas também tem a questão das advogadas. Ótimo, Lê, muito bom. Obrigada aí por compartilhar esse caso. Realmente, inclusive a própria advogada às vezes pode não ter com quem deixar seu filho, né? E precisar ali ou fazer uma pausa para amamentação, ou ficar com seu filho. E também a aplicação do protocolo é um direito, gente, é um direito humano dessas mulheres. Às vezes a gente vai ter que paralisar ali a audiência por um tempo, né? Utilizando o protocolo, com fundamento no protocolo, temos um fundamento legal, porque essa criança está chorando, precisa de um cuidado da mãe, e é necessário que nós, né, juízes e juízas interamericanos, né, estejamos atentos a essas coisas. Aí eu falei da pausa para amamentação. Outra questão que não se diz muito, que é a necessidade de redesignação de audiências em face do exercício de tarefas de cuidados por mulheres em face de seus parentes e filhos. Quantas mulheres, né, cuidam de seus pais, de seus tios, e muitas vezes não podem comparecer à audiência porque estão nesse exercício de trabalho de cuidado e não tem outras pessoas para cuidar. Então, geralmente, quando vão fazer ali um despacho, justifique a ausência na audiência, traga o atestado. Essa mulher, muitas vezes, pode não ter esse atestado, porque às vezes estava cuidando de seu parente, de seu tio, de seu pai, né, em casa.
E é por isso que o protocolo nos traz essa possibilidade. E não só, gente, o protocolo, mas como o próprio Código de Processo Civil, que fala do poder de gestão do juiz e da juíza. Então, o juiz e a juíza têm um poder de gestão. E nesse poder de gestão que nós vamos discutir ali, com base no próprio Código de Processo Civil, associado ao protocolo, pode alterar essas regras processuais, seja a regra do ônus, como a gente já viu, seja também a regra das audiências, suspendendo, redesignando ou até mesmo paralisando momentaneamente para que alguma atividade possa ser executada. Outra questão é o tratamento respeitoso, né? Tanto às mulheres quanto às formas de expressão linguísticas e regionais, né? Ter cuidado com expressões que são desrespeitosas em relação às mulheres. Nós vamos ver ali daqui a pouco um caso que eu separei aqui, em que em uma perícia a mulher que estava acima do peso era chamada de gordinha ou não era tão bonita quanto antes, como se isso tivesse algum tipo de relevância para o processo. Então vejam que muitas vezes esses elementos eles estão ali incrustados, esses elementos de discriminação estão incrustados não só dentro efetivamente do mérito do processo, mas nesses elementos processuais, como a realização de perícia, utilização de palavras, depreciação feminina, esses cortes, né? Esse interrupt, que é esse corte, né, da palavra feminina, não deixar que as mulheres falem, expressem ali o que desejam falar naquele momento. Outros casos de aplicação do protocolo, e nós já temos alguns, né, inclusive positivados, que é a preferência de sustentação oral para mulheres gestantes e lactantes. Eu não sei no TRF3, mas no TRF1 a gente tem a resolução PRESE 95 de 2024, que trata, né, dessa preferência em sustentação oral, é do ano passado essa resolução, e inclusive isso pode ser aplicado em preferência de advogadas ou também de mulheres que estejam gestantes, esperando para aguardar audiência, esperando para a realização de audiência no primeiro grau, e elas podem chegar até vocês e falar assim, juíza, eu sou aqui gestante, você pode fazer minha audiência primeiro, porque eu não consigo esperar muito, ou eu estou com um filho pequeno. Então, até essa alteração na ordem de audiências dentro do processo civil, do horário de audiência, pode ter uma aplicação aí do protocolo. Para o pessoal que é do TRF3, vocês sabem me dizer se no TRF3 tem alguma resolução? Eu cheguei a procurar, mas eu não encontrei sobre essa preferência em sustentação oral para mulheres gestantes e lactantes? Não sabe? Eu não sei. Não. Ninguém que é do TRF3 nunca ouviram? O Luiz Isidoro é do TRF3, né? Não? É do 1? TRF1. Ai, desculpa, Luiz. Ninguém? Não tem, não sabe do TRF3 se temos? Não, né? Eu também não encontrei, mas eu não sei dizer se tem ou não. Mas, de toda forma, no âmbito do TRF1, a gente tem essa resolução que trata dessa preferência de sustentação oral para as mulheres gestantes e lactantes, o que, como eu falei, a gente pode aplicar também na primeira instância. Uma outra possibilidade de a gente aplicar é o deferimento do pedido de adiamento ou postergação de audiência, mas não por motivos de gestação, assim, de parto, que a gente vai ver que tem previsão no CPC, daqui a pouco a gente vai ver, mas no CPC fala de parto. E aqui eu trago uma outra possibilidade, que é o adiamento, né, da audiência por motivo de complicação da gestação. Às vezes a advogada ou a parte não podem comparecer porque estão ali com uma situação de, seja uma pré-eclâmpsia ou outro tipo de complicação de parto, e que ainda que não estejam ali efetivamente no trabalho de parto ou que seus filhos não tenham nascido, mas que não podem comparecer à audiência por algum motivo desses. E muitas vezes, né, a gente pode enfim, deixar esses casos passar, né, aplicando uma suposta neutralidade, e compreendendo que o processo é neutro, e, na verdade, praticar a discriminação, deixando de avaliar essas situações. Vejam só, quando a gente aprendeu direito na faculdade, e estudamos principalmente Kelsen, nós aprendemos que o direito era neutro, né? O direito era neutro. Com o tempo, a gente foi substituindo essa neutralidade por imparcialidade do magistrado e da magistrada. No entanto, o conceito de imparcialidade, apesar de não envolver neutralidade, ainda é muito infiltrado por esse conceito de neutralidade.
Quando a gente fala de neutralidade, a gente fala de uma suposta conduta que não é afetada por nenhum elemento. No entanto, a neutralidade é um conceito impossível. Por quê? Porque todas as ações, sejam conscientes ou inconscientes, nossas ou que são prévias a nós, são todas direcionadas a um determinado objetivo. Então, quando a gente tem a produção de uma norma que aparentemente é geral e abstrata, essa norma teve uma intencionalidade. Se ela teve uma intencionalidade, ela não é neutra. Então, a neutralidade é um conceito quase impossível, né? É impossível ser neutra. E ainda que a gente tivesse uma falsa percepção de que houvesse uma neutralidade, a gente precisa compreender que a neutralidade é também uma forma de preconceito e discriminação. Por quê? Porque ser neutro e achar que vai aplicar a mesma coisa igual para todo mundo é partir do pressuposto que não existe diferença. Só que hoje, mais do que iguais, nós somos diferentes. Vejam por nós aqui. Hoje, conversando aqui, nós somos 43 pessoas. Apesar de termos 3 Andrés, né, de mesmo nome aqui, e depois o Enéas me contou que a gente tem 2 Enéas na mesma turma, né, o que não era comum, né, segundo você me falou. Apesar disso, veja só, nós somos pessoas diferentes, somos pessoas com nomes diferentes, temos alturas diferentes, percepções diferentes, vozes diferentes. Então, partir do pressuposto que a neutralidade é igualdade, na verdade, é ser discriminatório. Então, adotar uma postura aparentemente neutra pode significar ser preconceituoso no caso concreto, que é fechar os olhos à diferença. Quando a gente fala de direito à diferença hoje, de igualdade e direito à diferença, a gente fala mais do que igualdade, a gente fala do direito da antidiscriminação. O direito da antidiscriminação hoje busca não só a igualdade a partir de pessoas que estão na mesma situação, mas também o direito de ser diferente e de exercer essa diferença. Vejam, por exemplo, os povos indígenas, que são povos culturalmente diferenciados, presentes na sociedade brasileira. Quando a gente fala de povos indígenas, estamos falando mais de 300 etnias diferentes. E a gente engloba como se todos fossem um único povo, e não são. Que falam mais de 274 línguas, enquanto nós falamos apenas o português. E isso, então, é importante para a gente perceber que o protocolo, ele não é um elemento, como eu vou dizer, que em alguns momentos o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero sofreu críticas, porque se disse que ele era um elemento que tirava a imparcialidade. Mas imparcialidade não é o mesmo que neutralidade, que é o que eu quero dizer para vocês. Neutralidade é vedar os olhos à diferença. E neutralidade é o juiz e a juíza adotar uma postura dentro da lei. E o protocolo e a discriminação, também são elementos que estão presentes na lei. E é por isso que o CNJ, editou esse protocolo, para que a gente, com base no próprio normativo legal, pudesse aplicar essas lentes de gênero dentro dos processos. Mas voltando aqui para os casos que a gente estava falando, então, retomando, as aplicações no direito processual civil, que é a questão da advogada acompanhada de filho, A lei falou a questão também da mulher, da advogada vítima de violência, pausa em audiência para amamentação, eu falei da resolução do TRF1, e agora a gente vai ver um pouquinho dessa resolução. Eu só trouxe aqui a ementa da resolução para quem tiver interesse, especificamente do TRF1, como eu falei do TRF3 eu não encontrei, que é a resolução PRESE 95 de 2024, tá? E um outro é o artigo 313 do CPC, que fala especificamente, já da suspensão do processo pelo... Alguém falou alguma coisa? Não entendi. Eu acho que não é conosco. Tá no calendário. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, gente. Deixa eu ver quem é aqui. Eu não achei, mas enfim, de todo jeito não é conosco. Pessoal, então, o CPC ele já traz essa possibilidade, de suspender o processo pelo parto ou adoção quando a advogada for a única responsável pela causa. E a gente, como eu disse anteriormente, pode estender esses casos de suspensão do processo ou de adiamento de audiência, não só com base no CPC, mas com base no protocolo. Ainda que não seja o caso de parto, mas intercorrências, ocasionadas aí, seja por eclâmpsia e outros casos de descolamento de placenta e outras situações, que a gente às vezes aqui nem consegue imaginar, o magistrado ou a magistrada também pode aplicar o protocolo dentro do processo civil
para fazer uma gestão ativa dessas normas e trazer essa perspectiva de gênero para dentro do processo civil. E eu trouxe aqui o artigo 139 do Código de Processo Civil, que traz o princípio da gestão processual, tá? Então, o artigo 139, ele é um pouco semelhante ao artigo do CPC de 73, e ele fala que o juiz ou a juíza dirigirá o processo e traz algumas regras. Entre essas regras está que o juiz ou a juíza deve assegurar a igualdade de tratamento entre as partes. Com base nesse inciso, que é o inciso primeiro, né, nós podemos aplicar o protocolo e o próprio Código de Processo Civil, alterando procedimentos, tá? Modificando prazos, quando a gente perceber que há uma situação de vulnerabilidade. E aqui a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade de gênero, mas é importante a gente lembrar da interseccionalidade, que a gente pode também ter vulnerabilidades ocasionadas por outros grupos vulneráveis, como vulnerabilidades étnico-raciais, envolvendo pessoas e povos indígenas, e também outros povos e comunidades tradicionais. O Brasil tem ao menos 28 povos e comunidades tradicionais. Quando falamos de povos e comunidades tradicionais, geralmente só lembramos os povos indígenas e quilombolas. No entanto, reconhecidos pela legislação, temos ao menos mais 26. Então, ao todo, são ao menos 28 povos e comunidades tradicionais que podem se enquadrar em algum tipo de vulnerabilidade, inclusive aqui associada ao gênero, a interseccionalidade étnico-racial e de gênero, em que o juiz ou a juíza pode utilizar o próprio código, e tem previsão legal, como estou mostrando aqui para vocês, no inciso 1, assegurando às partes igualdade de tratamento, dilatando prazos, alterando ordem de produção de meios de prova, inclusive, tá, gente, dispensando depoimentos. Como eu falei aqui para vocês no início, nessa pesquisa, nessa tese de doutorado da UNB, em que foi identificado que as mulheres, né, tinham que repetir 8 vezes a mesma situação de violência. Então, com base nesse inciso da gestão processual, o juiz e a juíza podem aplicar o protocolo e dispensar, se for o caso, a oitiva dessa mulher, ou aplicar um depoimento pessoal a essa mulher, mesmo que ela seja maior de idade, tendo em vista a situação de vulnerabilidade que ela está. Bom, agora eu trouxe um caso para vocês. Eu trouxe, gente, aqui, vocês vão ver que eu trouxe casos reais. Alguns desses casos, eles têm o número do processo, outros eu marquei, né? Fiz a marcação para tampar o número do processo, enfim. Esses casos que eu trouxe aqui são casos que estão no Banco Nacional de Decisões com perspectiva de gênero do CNJ. Então, eu fui lá no banco, selecionei processos e casos que tinham uma aplicação para o que a gente estava discutindo aqui. Então, eu trouxe casos reais para a gente ver como, né, a gente já viu que mais de 8 mil decisões e sentenças já foram proferidas com julgamento com perspectiva de gênero. Então, eu trouxe algumas dessas decisões e sentenças para a gente ver como, na prática, a gente pode realmente fazer a aplicação desse protocolo e da norma prevista na 139 do Código de Processo Civil, que é a gestão processual flexível. Veja só, nesse processo aqui, e eu já havia até adiantado com vocês, houve anulação de uma perícia, porque essa perícia foi proferida com estereótipos discriminatórios de gênero. Então, houve anulação dessa perícia, vocês vão ver aqui, olha. Nesse extrato da decisão, consta aqui que o perito utilizou modo depreciativo e jocoso para se referir à autora, e ela foi depreciada por ser mulher. Vejam que o objeto da perícia era uma outra situação, mas nessa perícia o perito se utilizou da sua condição ali de poder de perito para depreciar a mulher apenas por ela ser do gênero feminino. E ele utilizou expressões e juízos de valor estigmatizantes, chamando a autora de gordinha, ou a ela se referir como linda mulher, completamente diferente das fotos à época dos atendimentos com a requerida. Esse processo aqui era um processo de indenização, né, por danos morais, naqueles casos de erros estéticos, né, que são comuns geralmente na justiça estadual, né, para nós geralmente é só quando tem algum acidente em rodovia federal, né, mas na justiça estadual é mais comum. E nesse processo, o perito, né, utilizou essas expressões depreciativas da mulher
sugerindo que o estereótipo dessa mulher não era talvez compatível com o que ele compreendia como uma mulher que, na visão dele, era bonita. Então, vocês podem observar que é um caso prático e que envolve o processo civil, envolve a atuação do magistrado e da magistrada, inclusive aqui anulando uma prova, né? Uma prova pericial que foi feita, né? Os quesitos respondidos sobre o aspecto formal, mas sobre o aspecto material continha preconceitos e discriminações. Alguém já passou por alguma situação dessa nas varas? Alguém já viu alguma situação? Alguém já passou por isso? Pegou alguma perícia que tinha alguma palavra preconceituosa, discriminatória, ainda que não fosse em relação à mulher, mas talvez um preconceito de diversidade? Não? Que bom, né, gente? Bom, eu quero compartilhar agora com vocês, caso vocês tenham interesse em discutir mais esse assunto da questão da gestão processual flexível, né, e da possibilidade de aplicação do protocolo, um artigo que eu escrevi com a Mariana Yoshida. Não sei se a Mariana Yoshida é uma juíza do Mato Grosso do Sul, e ela fez uma pesquisa, né, sobre a participação feminina na segunda instância do Poder Judiciário, e foi a pesquisa que a Mariana fez que embasou o voto da conselheira Salise no CNJ, né, que trouxe ali a resolução da paridade no segundo grau. A dissertação da Mariana, inclusive, está disponível na internet, né, se alguém tiver interesse de depois pesquisar. Mas nesse artigo aqui que eu fiz com a Mariana, a gente trata dessa gestão processual flexível, né, a aplicação de uma perspectiva de gênero no processo civil. Pessoal, a Luciana me avisou aqui que tem um intervalo. Deixa eu só ver aqui, só um instantinho aqui para eu ver a mensagem aqui da Luciana. Ah, não, eu achei que era. Não é intervalo, né, Luciana? Eu achei que era intervalo, na verdade, não. Tem Não, eu só intervalo tô. nessa. A gente não Desculpa. tem feito, doutora Rafaela, tanto a Maralina quanto a doutora Marcela preferiram levar a reunião, né, por Uhum. até normalmente meio-dia, e aí estava tudo tão bem que ninguém sentiu falta não de Então intervalo. tá. Aí Então fica tá. a Se alguém. critério. Tá certo. Se alguém quer algum intervalo para tomar um café? Não? Doutora Rafa, bom Oi. dia. É a Gabriela. Oi, Gabriela. É Bom só para, dia. eu acho que a senhora, é só para, a Luciana avisou aí para a senhora que ela, Ah, ela ia ter que se ausentar da sala, mas nós tá. estamos aqui com o suporte de 3 servidoras da SMAF, então fique tranquila, se precisar de qualquer coisa, estamos por aqui, tá? Ah, tá bom, Eu queria Gabriela. dar bom Obrigada. dia a todos e dizer que estou com muita saudade dos nossos juízes do curso de Bom Bom formação. dia, dia. Gabi. A gente também estava Desculpa morrendo de interromper. saudade. Um beijo, gente. Boa aula para Bom Bom dia, dia. todos. Gabi. Beijo. Eu não tinha Obrigada. visto que você estava aqui conosco, Eu não. entrei agorinha, como a Luciana vai sair, eu entrei, também estou Ah, entrando em outra reunião, mas nós temos tá. outras 3 servidoras aqui para dar o suporte se necessário, tá? Tá. Tá Boa aula, certo. gente. Um abraço a Obrigada, todos. Gabriela. Tchau. Bom, então, pessoal, quer um intervalo para tomar café? Não? Ninguém? Então vamos. Então a gente segue. Se alguém quiser um intervalo para tomar café, a gente toma, tá? A gente faz um intervalinho. Pessoal, agora eu falei um pouquinho para vocês, né, como que a gente aplica o protocolo no direito processual civil, como a gente pode ver, como é que a gente tem várias possibilidades, várias formas, né? Inclusive, às vezes, formas simples que a gente nem imaginou, né? Que, tipo, adiar uma audiência, suspender uma audiência, que às vezes a gente nem imagina que é uma aplicação ali do protocolo, uma aplicação que a gente tem embasamento legal e normativo, né, para fazer. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o direito previdenciário, tá? E no direito previdenciário, a gente já viu ali pelo Mentímeter, que a gente fez a nossa 90 palavras, que tem várias possibilidades ali de aplicação do nosso protocolo. Mas eu queria fazer diferente aqui. Ao invés de apresentar, né, o que eu preparei para vocês, antes disso, eu queria que a gente ouvisse um pouquinho a Lê, né, Lê? Porque a Lê fez uma pesquisa, a Lê é mestranda pela Infam, né, Lê? E a Lê fez uma pesquisa e ela envolveu também essas questões, desses estereótipos dentro da segurada rural, né, Lê? Se puder, eu não sei se você pode divulgar os seus dados, ainda não sei como é que tá, mas se você pudesse falar um pouquinho para nós, como é que foi a sua experiência, o que você viu, você gostaria de compartilhar com a gente?
Lê, você está sem som. Não acredito. Tá, a gente te aguarda. Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, pronto. Estou na expectativa aqui da defesa ainda, mas vamos lá. A minha pesquisa não foi, eu até comentei já com os colegas aqui em alguma outra aula, não foi voltada especificamente para gênero, né? Mas abarcava estereótipo de trabalhador rural. Mas um achado que apareceu nisso e que eu comentei aqui é que sempre os dados são considerados em desfavor da mulher. Então, por exemplo, o trabalho dela é desconsiderado quando ela acompanha o marido, seja ele empregado rural ou porque tem documento só no nome dele. Em razão dele ter outra renda, seja porque ele é empregado rural, trabalhador urbano ou ele já é aposentado, inclusive quando ele é aposentado rural, porque como já recebe o salário dele, não precisa do trabalho dela para sustentar a família. Isso em pesquisas de sentenças, tá? E também em razão dela ser cozinheira de fazenda. Então, quanto a gênero, assim, foi mais isso o que eu encontrei. Agora, com relação a estereótipo, aí a gente ainda encontra aqueles casos que, assim, já tem várias pesquisas falando disso, a Clara do TRF1 fala disso nas pesquisas dela, que é usar mão calejada, né, bronzeamento. E aí uma pergunta que eu fiz especificamente foi a questão do... Ai, gente, fugiu, peraí. Mão calejada, da linguagem simplificada. E aí, muitos... Isso é uma questão de estereótipo, independente disso ser favorável ou não à pessoa, né? Quando o julgador ou a julgadora precisa simplificar a linguagem para que aquela pessoa o entenda, ele tende a entender que aquela pessoa é rural mais do que se ela conseguir falar normalmente, sabe? E aí eu só queria destacar, são coisas da pesquisa, mas assim, são achados, isso que eu estou falando, né? Eu não pesquisei gênero especificamente, mas eu queria mencionar uma das audiências que eu assisti, que era com indígena. E é muito triste ver a situação nossa, do juiz ali no caso, tentando entender aquele indígena com um intérprete e o quanto essa intermediação por intérprete faz perder a qualidade daquela prova, a qualidade daquele depoimento, porque o indígena, mesmo com o intérprete, não conseguia entender o que o juiz falava e o juiz não conseguia entender o que ele falava. Até que chega uma hora o colega fala assim, ai, tá bom, tipo, não tem o que fazer, sabe? Então, é isso assim que eu tenho para compartilhar minimamente, né, Rafa? Não dá para falar de tudo aqui. Não, tá Obrigada. ótimo, Lê, obrigada. Depois eu vou trazer alguns elementos dessa questão e também das pessoas e povos indígenas aqui também. Antes da gente voltar aqui para os slides, alguém queria compartilhar alguma experiência, seja dentro do processo civil ou do previdenciário que envolveu essa questão? A Mariana tem uma sentença, né, Mariana? É muito interessante quando ela era juiz em Belém, né, Mari? Você quer contar para a gente aquela sentença? Nossa, A questão mas foi uma indígena? sentença com muita ajuda da Rafa, eu já adianto, viu? Que eu estava com uma situação indígena, quem é especialista de indígena, né? Foi uma situação, na verdade, eu já tenho um tempo essa sentença, já tem uns 3, 4 anos, mas era uma ação civil pública e em que o Ministério Público, salvo engano, pedia uma flexibilização. Nossa, Rafa, agora tem que puxar esse negócio da Mari, eu memória. acho que eu estou lembrando mais que você o que. Eu acho que tá. Mas eu sei que no final, né, o resultado da sentença é que flexibilizava os documentos para a mulher poder ter acesso à pensão, poder ter acesso à condição de rural, porque tinha um histórico de uma exigência muito grande do INSS que os indígenas não conseguem atender, porque eles não têm essa formalidade que a gente tem, né? E principalmente a mulher indígena fazer a prova dessa convivência, dessa união estável, ela não faz. Né, não registra em cartório, não faz união estável em cartório, não tem comprovante de residência de luz comum. Então, teve uma peculiaridade, mas talvez eu até consiga esclarecer melhor. Eu acho que eu estou lembrando mais do caso que você, Mari. Esse caso da Mariana era um julgamento com perspectiva de gênero e étnico-racial, e se pedia nesse processo que o INSS aceitasse a declaração de união estável dos indígenas em situação de ocupação tradicional, em situação de aldeamento, proferida pela FUNAI, porque o INSS não aceitava
a declaração de união estável, né, entre pessoas indígenas, porque feita pela FUNAI, porque entendia que a FUNAI não era um cartório e que a FUNAI não teria legitimidade para isso. Só que as pessoas e povos indígenas não têm a mesma forma de celebrar seus casamentos do que os não indígenas. Então, isso fazia com que eles não teriam, por exemplo, um documento de casamento religioso, não tinham uma certidão de casamento religiosa, ou uma certidão de casamento perante ali o tabelião. E aí, nessa ação, a Mariana, né, reconheceu, né, o dever do INSS colocar ali entre os documentos e que se aceitava para comprovar a união estável, a declaração, né, de união estável, emitida pela FUNAI de pessoas indígenas que viviam ali em situação de aldeamento, que não moravam, portanto, nos centros urbanos e não tinham, né, essa forma de celebrar casamento igual os não indígenas. Como a forma de celebrar casamento era um ritual, não era no papel, igual acontece com os não indígenas, aí a Mariana deu essa sentença, reconhecendo, né, o dever do INSS de aceitar essa declaração da FUNAI, em que constava que aquela mulher era companheira daquela outra pessoa indígena, porque eles não tinham, né, essa forma de documentação de união estável como nós tínhamos. Então, além de ser uma sentença que teve uma perspectiva de gênero, teve também uma perspectiva étnico-racial, né, envolvendo um grupo culturalmente diferente dos não indígenas. Então, foi uma sentença muito bonita da Mariana. Depois eu vou mandar para vocês. É uma sentença muito, assim, de muito conteúdo, assim, e também que traz esses elementos étnico-raciais. Bom, pessoal, então agora vamos voltar aqui, né? Se não tem ninguém mais que quer compartilhar nenhum caso? Ninguém? Rafa, tem só uma. Posso me meter um pouquinho? Claro, Mari. É que tu estava falando da advogada lactante, eu lembrei de uma Sim. história que eu achei tão bonita, que não é bem da advogada, mas aqui a gente tem tantos colegas e colegas novos, eu acho que é importante, né, a gente já trazer essa questão até do respeito com as outras colegas, com as magistradas. A gente tem uma carreira muito masculina agora, que a gente começa a ver mais mulher entrando, e eu participei, hoje eu estou na turma Recursalve, eu trabalhei na turma uma época no Pará, e eu participei de uma sessão de julgamento. A sessão começa tipo 1 da tarde, vai até quase 6 horas, a sessão do Pará era longa, e a presidente da turma estava lactante, assim, o bebê bem pequenininha, e aí ela comentou no início da sessão que ela precisaria fazer um intervalo para amamentar. Eu achei tão legal, porque a gente tinha uma pegada lá que a gente começava a sessão e ia, né, até acabar os processos, e ela parou, ficou acho uns 30, 40 minutos, e, né, é legal, porque nem sempre os colegas entendem essa necessidade, e nem sempre a mulher tem coragem de se botar numa situação dessa, com medo até de não ser considerada uma profissional adequada, enfim. Eu achei bem bonito, eu lembrei da questão do lactante, a gente às vezes não vê o nosso próprio meio também, né? O Robson quer falar também. Muito legal, Mari. Fica à vontade, Robson. Rafa, o que a Mari mencionou, acho que é Uhum. importante a gente lembrar que o exercício da reflexão da perspectiva de gênero é que vai tornar algo natural. Hoje é estranho porque a gente não está acostumado a ver, Uhum. então esses exemplos de afirmação são muito bons, até para que a gente não ache estranho e a gente já esteja preparado para isso. A gente está preparado para parar a audiência porque a luz no fórum acabou, isso Uhum. acontece com alguma frequência. Mas para uma audiência que tem 20 pessoas intimadas para alguém amamentar, é algo que constrange até a advogada que vai fazer o pedido. Então, é bom a gente ver isso acontecer, até para desensibilizar, vamos chamar assim. Obrigada, Robson. Alguém mais queria compartilhar alguma questão dessa? Não? Alguma experiência? Não? Algum caso? Não? Bem, então vamos voltar para o nosso direito previdenciário. Bom, gente, então a lei já até trouxe algumas questões do direito previdenciário, e eu separei aqui de um direito previdenciário que a gente pode ver alguns estereótipos e vulnerabilidades que a gente verifica durante as audiências, e que faz com que muitas vezes os direitos dessas mulheres não sejam considerados. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir das testemunhas: a mulher não era trabalhadora rural, ela ajudava o companheiro. É muito comum se ouvir: fulano, você trabalha, a fulana trabalha na roça? Não. O que ela faz? Ah, não, ela ajudava o marido dela. Ou seja, ela era trabalhadora rural. A gente observa que até a própria testemunha, inclusive às vezes as mulheres,
pelo estereótipo que as acompanha, pela discriminação que está na sociedade, elas mesmas, às vezes, acabam soltando essas palavras e que cabe a nós, juízes e juízas, interpretar esses elementos que são falados dentro de uma perspectiva de gênero. Então, por exemplo, ela não era trabalhadora rural, ela ajudava o companheiro. Ao invés de interpretar o não era trabalhadora rural e dizer, não, fulano não tem direito, porque a testemunha disse que ela não era trabalhadora rural. Talvez seja o caso de usar a frase inteira, né? A mulher não era trabalhadora rural, ela ajudava o companheiro. Então, se ela ajudava, ela fazia o quê? O companheiro trabalhava na roça, então ela trabalhava também. Como a Lê falou, cozinheira de fazenda, às vezes essas atividades não são consideradas rurais. Por exemplo, se pergunta para a mulher, você trabalha com o quê? Ela disse, eu trabalho em casa. E o que você faz em casa? Eu cuido da horta, eu cuido da galinha, eu vendo ovo, eu vendo açaí, eu vendo laranja, eu vendo minhas hortaliças, vendo couve, vendo, sei lá, alface. Enfim, então, às vezes, o trabalho feminino é desconsiderado. E muitas vezes, né, o Poder Judiciário e também, às vezes, a jurisprudência como um todo, tendem a considerar que apenas o trabalho de força, às vezes de capina, o trabalho de arado da terra, e que é considerado rural, e acaba desconsiderando, né, e impondo essas mulheres mais um elemento de discriminação, que impediu o direito delas de se aposentarem, de terem a sua independência financeira, depois de terem trabalhado mais de 55 anos ali na atividade rural. Então, assim como a gente viu no início da aula, que eu falei um pouquinho sobre esses estereótipos de gênero que acompanham os contos de fadas, a gente pode ver que essas reproduções de vulnerabilidades femininas acompanham muitas vezes esses depoimentos de segurados rurais, compreendendo então que quem trabalha é apenas o homem, que quem é o provedor da casa é apenas o homem, que a mulher só ajuda, que o trabalho de casa não é um trabalho valorizado, né? Eu não estou dizendo que toda mulher que está na área rural é uma segurada rural, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que é necessário que a gente aplique uma lente de gênero e enxergue que o trabalho rural, muitas vezes, não é o trabalho masculino, que o trabalho feminino, de fazer compotas de doces, por exemplo, também é uma atividade rural. E o trabalho da mulher que faz a comida, como a Lê falou, e leva para os trabalhadores rurais, ela também é uma trabalhadora rural. E essas mulheres, muitas vezes, também não compreendem que elas são seguradas rurais. Elas acham que elas ajudam o marido, sendo que, na verdade, elas trabalham na atividade rural. Outra coisa que é muito comum a gente observar e indeferir pedidos, né, envolvendo seguradas rurais, é a ausência de documentos em nome da mulher. Tem poucos anos, né, que os documentos da terra, do INCRA, são expedidos principalmente no nome da mulher, né? Vem o nome da mulher e embaixo o nome do companheiro. Mas essa prática é uma prática mais recente. Todas as pessoas que estão se aposentando hoje, com 55, 60 anos, ainda não têm esses nomes, esses documentos nos seus nomes. Tem esses documentos, por exemplo, no nome do companheiro, que foi na época lá, não sei que ano, e que ela já não está mais com esse companheiro, porque ele a abandonou, é o pai dos filhos dela, mas a abandonou. Então, é necessário que a gente verifique, a partir de uma perspectiva de gênero, dentro do direito previdenciário, que as mulheres, muitas vezes, estão nessa situação de vulnerabilidade. E não é que elas não têm que produzir prova que comprove que elas são seguradas rurais. Elas precisam, né, provar que elas são seguradas rurais. Mas talvez cabe a nós, no Poder Judiciário, compreender que essa prova pode ser feita de uma forma escalonada. Por exemplo, ela tem um documento da terra, mas não está no nome dela. Por quê? Porque o marido a abandonou. O marido é o pai dos filhos. Então, o pai dos filhos, o documento está no nome dele é o mesmo que está na certidão de nascimento dos filhos, por exemplo, é uma prova ali a ser considerada. Claro que a gente tem muito processo, né? Principalmente no direito previdenciário, nos juizados, com mais de 15 mil processos, mas quando for possível, né, é bom a gente orientar ali os nossos assessores, as nossas assessoras, para verificarem esses elementos. Vejam, por exemplo, o salário maternidade, né? O salário maternidade que só recentemente o STF entendeu que a segurada rural, só a segurada rural e a contribuinte individual que tinham que ter a carência de 10 meses, né? Só elas que tinham. E recentemente o STF entendeu que não é mais necessário comprovar a carência. Mas ainda assim a gente vê muitas pessoas querendo que aquela menina de 16 anos, aquela menina de 14 anos, tenha documentos no nome dela. Se uma mulher
com mais de 18 anos, dificilmente vai ter documentos no seu nome. Imagine uma menina de 14 anos, né, que engravidou, e como é que ela vai ter um documento no nome dela? Muito difícil, mas pode ter um documento ali do local onde ela estuda, uma ausência de registro no CNIS, que o pai dela ou a mãe dela tem esse registro rural. Então é importante que a gente adote essa perspectiva de gênero e compreenda que as mulheres, de fato, têm mais uma dificuldade de produção desses documentos, porque a nossa sociedade ainda é bastante patriarcal, principalmente em situações, em locais mais distantes, interiores, em que as mulheres não têm tanto acesso, né, à produção desses documentos como os homens. E a questão que a gente já falou aqui, né, indiretamente, da desvalorização do trabalho do lar feminino, como a Lê apontou, a questão da cozinheira. Ah, não, ela é cozinheira, ela não é segurada rural. Ah, não, ela cuida de galinha, ela diz para mim que não trabalha na roça, ela vende ovo das galinhas dela. Gente, mas ela cuida das galinhas. As galinhas também fazem parte ali da renda dela. É importante, então, que a gente mude um pouco a nossa forma de pensamento e enxergue, principalmente dentro do direito previdenciário, que o trabalho rural não necessariamente é o trabalho masculino braçal, mas também o trabalho feminino, seja ali compota de doces, venda de frutas, cuidado de horta. Oi, Lê. Um outro dado que eu vi aqui, na verdade, foi uma manifestação de um dos participantes da pesquisa, falando assim: se eu for considerar qualquer mulher da roça como trabalhadora rural, então por que eu não faço isso com a trabalhadora urbana? Sabe? Porque a mulher do lar urbano é diferente da mulher do lar na roça, assim. E aí me parece que falta essa visão diferenciada para o que é o trabalho desenvolvido no campo. Além do que, para o campo, a gente tem a questão da atividade contribuir para a subsistência familiar, diferente da previsão legal que a gente tem para a trabalhadora urbana, né? A par da discussão da economia do cuidado também para a trabalhadora urbana. Enfim, só queria trazer essa observação que um colega fez na participação da pesquisa. Obrigada, Lê. E lembrar que no caso do que a gente chama do lar, né, nós também temos a segurada facultativa, né? Não obstante, tem aquela discussão também de remunerar o trabalho de cuidado, né? Que é uma questão que hoje está em discussão, parece que ia sair até uma política pública sobre isso, mas também a segurada do lar, e ela pode ser segurada facultativa. E eu não sei em que slide que tá, mas já que a gente surgiu esse assunto aqui, eu já vou aproveitar para falar disso. Deixa eu até achar aqui, que é o caso da mulher que trabalha no lar e que quando ela vai fazer perícia no INSS, a segurada facultativa, se reconhece que essa mulher, por ser trabalhadora do lar, ela não teria uma incapacidade, por exemplo, para passar roupa. Mas se ela fosse uma empregada doméstica, essa mulher seria incapaz, porque está com bursite, está com um problema no ombro. Eu vou até, deixa eu ver se é o próximo slide. Não, é outro slide, mas eu já chego nesse. Eu vou só seguir essa ordem aqui, mas a gente já retoma esse assunto, porque eu separei esse caso aqui para a gente discutir também. Esse caso aqui, não, é de aposentadoria rural, com que a gente estava falando, é um caso real também, que eu tirei, como eu falei, do banco de sentenças e decisões com perspectiva de gênero, são todos casos reais, né? E que aqui a gente vê a sentença falando, ó, que o próprio companheiro dela, quando requeriu a aposentadoria, relatou, né, que a mulher ajudava, né, o ajudava. E aí aqui se fala nessa sentença que a manutenção até hoje da ideia enraizada de que é o homem quem efetivamente exerce a atividade rural, ficando o trabalho desenvolvido pela mulher caracterizado como mero auxílio ou complemento e, portanto, como menos importante, o que, na hipótese, não condiz com a realidade. Então, veja que aqui se analisou especificamente essa questão de se falar do companheiro que já era aposentado como rural e da companheira tendo a credibilidade de sua condição de rural colocada ali em situação de descrédito, porque, em tese, ela ajudava e seria o homem o que seria efetivamente responsável pelo lar. Esse outro caso aqui, deixa eu só ver se eu coloquei, não, coloquei só essa parte, é de salário maternidade. E aqui também se aplica o protocolo, né? Veja aqui, ó, fala da aplicação do protocolo, né? E fala a questão da mulher, ó, que é perceptível que, em grande parte,
os documentos estão registrados em nome de parentes, especialmente dos homens, no caso, em nome do pai, não havendo de ser prejudicada a parte autora, ou seja, a prova deve ser hábil a comprovar o trabalho rural da autora, muito embora registrada em nome do seu pai. E aqui fala, né, de acolher o julgamento com perspectiva de gênero e entender como possível aquela prova, mesmo que registrada em nome do pai, para salário e maternidade. E esse aqui, gente, é justamente o caso que eu estava me referindo, que eu queria mostrar para vocês, que é um pedido de uniformização, né, de interpretação de lei, tá aqui o número, caso alguém queira consultar. E nesse caso foi discutido o que eu estava falando antes, que é a negativa de benefício previdenciário em razão da ausência de demonstração de incapacidade para a atividade do lar, né? E ocorre quando o próprio perito, ela coloca que a mulher tem bursite, tem, sei lá, problema na coluna, tem não quê, é segurada facultativa, realmente tem a condição de segurada. Não, aqui a gente não está falando de segurada rural, a gente está falando de segurada urbana, segurada mulher facultativa do lar. E coloca que essa mulher é capaz. Por quê? Porque fala, mas ela pode exercer outras atividades do lar. Ô, Renato, desculpa, eu não vi que você estava com a mão levantada. Pode falar, fica à vontade. Oi, Rafaela, mas você pode concluir, assim, depois eu pergunto, depois, no final. Não, pode falar, fica à vontade. Eu acho que eu estou aqui. Tá. Então, essa questão da qualidade segurada especial, você disse, né, não quer dizer que toda mulher que mora no campo necessariamente seja uma segurada especial. A minha dúvida, assim, uma dúvida bem objetiva, assim, tem algum caso, hein, você consegue vislumbrar algum caso em que por exemplo, a esposa, a companheira de um segurado especial, por exemplo, já foi reconhecido como tal pelo INSS, tal, que a companheira dele, esposa, companheira, não seja segurado, possa não ser segurado especial? Acho que é uma pergunta interessante. É ótima. Ó, eu vou te dar 2 exemplos. Um que é muito comum, que às vezes a mulher ela trabalha como cozinheira ou faxineira na escola, né? Então, na verdade, porque para fins de ser segurado rural, a atividade rural tem que ser o principal meio de subsistência, né? E aí, às vezes, ela tem outro meio, pode até ela ser trabalhadora rural também, ela trabalha na atividade rural ali, com a família, com o marido, mas ela tem um outro emprego, que é ali como cozinheira, faxineira, às vezes ali numa escola próxima, carteira assinada, enfim. Esse é um exemplo até meio fácil, né? Mas eu tenho mais um. E é o caso, às vezes, da mulher, que ela realmente não tem um trabalho externo. E já aconteceu, por exemplo, durante aí, audiências, de eu perguntar para a pessoa, a senhora faz o quê? Aí ela querendo se aposentar como rural. Aí ela diz para mim, não, eu trabalho em casa. Mas a senhora trabalha como o quê? Não, eu trabalho em casa, eu lavo, passo. Não, eu lavo e faço comida para os meus filhos. Aí eu falei, tá, e a senhora cuida de alguma galinha? Aí ela, não. A senhora tem alguma horta? Aí ela, não. A senhora vende alguma fruta? Aí ela, não. Aí eu falei, a senhora exerce alguma atividade rural? Não. Não, agora então, entendi. Assim, Era essa questão que eu queria pegar. Isso já aconteceu comigo, assim. De perguntar para a pessoa. Então seria o caso da gente, entrar um pouco mais, ser mais aprofundar nas perguntas. Porque às vezes a mulher, até por uma questão de sua simplicidade, de nível de educação, fala, não, só eu cuido de casa. Aí a gente não pode parar por aí já entender que já descartar. Seria o caso de investigar, tá, mas cuida de casa como? Aí se ela trouxer elementos, faço comida, mas também cuido das galinhas, da horta, aí a gente já passa a começar a ter elementos de atividade. Seria por aí, então, né? Exatamente. Você pode perguntar outras questões, né, para ver o que é esse trabalho o que ele entende como trabalho de casa, né? Uhum. Mas é uma excelente pergunta, Renato, essa. Obrigada, viu? O Pedro Henrique? Oi, bom dia, tudo bem? Consegue me Bom ouvir? dia. Sim.
Eu tenho um caso pendente aqui, que é um pouco na linha do que o colega falou, e eu queria ponderar algumas coisas sobre a diversidade regional, né? Uhum. Eu sou juiz federal aqui em Jaú, no interior de São Paulo. E aqui, os nossos segurados especiais, me parece que tem uma característica um pouco diferente de outras regiões, em função da pujança econômica do Estado mesmo, né? Então, por exemplo, esse caso que está pendente de julgamento, estou refletindo sobre ele ainda, o sujeito nasceu na terra, continua trabalhando no sítio até hoje e tudo mais, e a esposa dele, por exemplo, é professora do Estado de São Paulo, e tem uma remuneração elevada para os padrões médios da população brasileira, né? 4, 5 mil reais até mais. Então, e ele mora na terra, é uma cidade que se caracteriza pela atividade rural. Eu já estive pessoalmente lá, visitando amigos que têm sítio lá, e então é necessário ter um pouco de cuidado, às vezes, também para analisar essas questões socioeconômicas peculiares de cada região do Brasil, porque uma coisa é o segurado especial da região norte, da região nordeste, outra coisa do interior de São Paulo. Então, realmente, eu acho que é nessa linha que o colega falou, sempre aprofundar a instrução, perguntar com muita calma e eu, por exemplo, eu não ligo que a instrução ultrapasse o horário, sabe? Se atrasar um pouco, peço desculpas para a próxima audiência, porque eu penso sempre em instruir o melhor da melhor maneira possível. Então, só esse ponto em relação a um caso que eu acho que se enquadra a pergunta do colega. Obrigada, Pedro. Pedro, essa questão que você falou é muito importante mesmo, assim. Eu geralmente sempre converso com as minhas colegas e falo assim, gente, como é que a gente vê, por exemplo, um segurado rural que está no interior do Acre, que não tem documento nenhum. Às vezes a ausência de documento já prova ali a condição de segurado rural. Para segurado rural, como você disse, que está no interior de São Paulo, que já tem uma estrutura e uma realidade diferente, provavelmente vai ter ali mais documentos, né? E essa questão também do companheiro ou companheira ter um trabalho, né? A gente vê também que a jurisprudência trabalha muito com a questão de ser trabalhador rural, mas não ser segurado rural, né? Mas a pessoa é trabalhadora rural ou trabalhador, mas não é considerado segurado rural porque não tem uma economia de subsistência, né? Então, nesse caso, realmente a gente precisa analisar cada situação, né? Mas obrigada, viu? A Mari? Oi, Rafa, obrigada. O colega Renato estava falando, até vi que ele está lotado em Rondonópolis, eu já trabalhei lá e é uma cidade rica, então eu acho que se parece mais até com São Paulo do que talvez com a realidade que a gente tem da primeira região, a parte do norte. E um caso que eu lembrei, que eu pegava muito quando eu estava em Paragominas, que é justamente o interior do Pará, as fazendas no Pará são muito grandes, então é muito comum a pessoa morar na cidade, ou numa vilazinha da cidade, e trabalhar numa fazenda, né? Ou como boia fria, ou às vezes até como trabalhador irregular, um trabalhador rural, né, empregado irregular, enfim, né? Ou às vezes até a fazenda de um parente, que ele vai, trabalha, produz, tira o sustento dele, mas ele não tem a casa dele fixa, a família fica na cidade. E a gente escuta muito em audiência mulher falando assim, eu ficava na casa na cidade para os filhos estudarem. Então eu fazia comida, eu cuidava da casa na cidade. O meu marido, meu companheiro, e que ia para a terra trabalhar. Então esse é um caso, pelo menos na minha visão, era muito difícil a gente considerar segurado especial, porque ficava claro que ela não tinha deslocamento para o sítio. Mas aí, de novo, cada região tem a sua peculiaridade, né? E é importante a gente entender isso quando chega. Isso não é um caso, né? Rondonópolis a gente não via muito isso, mas no interior do Pará já é mais comum. Obrigada, Mari. Isso é verdade, né? Se ela seria segurada facultativa, por exemplo, ou rural, né? Obrigada. Oi, Ana. Ana Carolina. Oi, bom dia. Bom dia. Em relação a essa dúvida do Renato, eu também fiquei com dúvida, porque eu tendo a considerar, por exemplo, se a mulher me fala que ela mora no campo com a família, o marido trabalha no campo, ainda que ela não exerça diretamente, por exemplo, ela não me afirme que ela cuidava das galinhas, tinha uma horta. Eu considero como um regime de economia familiar como um todo, porque eu entendo que é indispensável esse trabalho, ainda que dentro de casa, ali no sítio,
para manter a economia familiar, porque o marido não vai conseguir trabalhar se não tiver alguém mantendo ali aquela estrutura. Então eu fiquei assim, será que eu estou de alguma forma interpretando muito amplo, né? Mas eu geralmente tenho enquadrado nesses casos, porque eu fico refletindo, até esses dias eu comentei na aula, que às vezes até para a mulher se enxergar como trabalhadora rural, ela tem que quebrar algum estereótipo ali de que ela não está efetivamente trabalhando no campo, né? Porque ela não está arando a terra, porque ela não está exercendo ali diretamente um trabalho braçal. Então, é realmente uma situação bem difícil, né? De entender como é que é essa questão do trabalho de economia familiar, né? Mas, em geral, eu tenho enquadrado. Só quando, Obrigada, igual no Ana. caso que a Mariana afirmou, né? Ela afirma, não, eu ficava na cidade, meu marido ficava no campo, eu ficava com as crianças, que eu já vi alguns casos nesse sentido também, porque eu sou lotada em Jundiaí, e aqui é uma região bem urbana, né? Mas existem ainda muitas famílias que trabalham exclusivamente no campo, né? Então, salvo quando tem essa descaracterização que a mulher fala para mim que morava na cidade e o marido na roça, eu geralmente enquadro. Muito bom, Ana. Eu acho que assim, tudo que a gente falou aqui vai muito do local, né? Da interpretação do que cada lugar tem. E você trouxe bem essa questão, por exemplo, o marido já é aposentado rural, já é segurado rural, né? Às vezes naquela situação ali, como você falou, a mulher trabalha e é o que ajuda ali, e é o que não ajuda, mas que complementa ali o fato do marido trabalhar. Acho que as situações são muito diferentes. Por exemplo, de uma mulher que mora na zona rural, mas não trabalha na zona rural. Né? Por exemplo, uma mulher como eu falei, que a gente pergunta para ela, a senhora trabalha, a senhora mora na zona rural? Moro. Mas a senhora trabalha na atividade rural? Não. A senhora realiza alguma atividade rural? Tem. Não necessariamente nessa questão de companheiro. Mas o que você falou, como eu falei, cada um tem né, a sua perspectiva do local, assim, e assim, não, como é que eu vou te dizer? Eu acho que cada local tem a sua peculiaridade, e no seu local tem a peculiaridade que você apontou, a situação que você trouxe também é uma situação diferente, que é uma situação que o marido também é segurado rural, né? Diferente de uma situação em que às vezes a mulher reside sozinha com as crianças e afirma que não exerce nenhuma atividade rural. Então, assim, varia muito dos casos. Por isso que a gente, né, tem que ouvir ali, e foi até que o Renato falou, né? Então, vamos perguntar a cada caso, às vezes destrinchar as perguntas, não deixar só uma pergunta superficial, né? Mas muito obrigada pelo que você falou, tá? Oi, Raquel. Tu consegue me ouvir? Sim. Perfeito. A minha contribuição é em concordância ao que foi dito por Ana, assim. Tudo que tem sido dito aqui tem sido um pouco oposto, né? Eu sei que é realmente do caso concreto, mas todos que eu peguei eram de esposa ou de companheira, enfim, em que já havia o reconhecimento do vínculo de segurado especial do marido, ou então que era um vínculo que deveria ter sido reconhecido, às vezes já falecido, o companheiro ou esposo. E aí, esse regime de economia familiar, minha interpretação também é mais ampla, da mesma forma que Ana Carolina falou, considerando a imprescindibilidade dessa atuação da mulher em casa para os fins de que aquele regime de economia familiar se perpetue. Então, é basicamente para dizer que eu também tenho entendido dessa forma aqui em São Vicente, que também é uma realidade um pouco mais complicada, mas a maior parte dos casos que eu pego não são de pessoas que trabalham no rural aqui, de período mais pretérito, enfim. Mas, de toda forma, eu reconheço da mesma forma que Ana. Obrigada, Raquel. Mas é isso mesmo, acho que vai de cada região, das peculiaridades de cada região, ou do caso concreto, né? Como você falou, no caso que a mulher já tinha um companheiro e foi ou não reconhecido, o companheiro era segurado rural, ou nos casos em que a mulher tá, como eu falei, está na atividade rural, mas às vezes não está exercendo ali, seja porque ela mora sozinha e não tem uma atividade rural, ou porque o marido não é segurado rural, enfim. Mas eu acho que os casos são muito diferentes, gente. Então, assim, o bom da gente discutir aqui é que a gente traz perspectivas diferentes, análises diferentes das situações. E é muito difícil a gente falar, no caso é assim, vai ser assim dessa forma, porque cada situação é uma situação diferente. Eu acho que o importante da gente, como juiz e juíza, é ficar atento a não empregar esses estereótipos. E às vezes também aprofundar perguntas, né? Entender como é que funciona a dinâmica daquela família. Se isso for, né? Enfim, se o juiz ou a juíza entender
que aquilo ali é relevante para a sua situação. Mas o bom, né, é que a gente tem aqui pessoas que estão em vários locais, né? Pessoas que estão em São Paulo, pessoas que estão no norte, enfim, em vários locais do Brasil. Então, isso faz com que a gente possa ali compartilhar experiências diferentes, né? O que eu acho que enriquece muito ali o nosso trabalho, tá? Mas só deixar claro que não tem ninguém errado aqui, tá, gente? Nenhuma posição certa, uma posição errada. É só perspectivas conforme o local, né, que a gente trabalha, conforme o que a gente vê, as experiências que a gente vai vivenciando, tá bom? Bom, pessoal, eu vou então voltar àquele caso sobre o pedido de uniformização de lei, sobre a negativa de benefício previdenciário em razão da ausência da demonstração de incapacidade para atividade do lar, que é aquele caso que a gente fala de segurado urbano, né? Nesse caso, não sei se vocês conhecem, teve já a fixação da tese, que é as atividades desempenhadas pela empregada doméstica e pela segurada no trabalho doméstico no âmbito da sua residência se equivalem para fins de análise da incapacidade para atividade habitual. Essa tese foi fixada, como eu já adiantei, porque muitas vezes se compreendia, né, que o fato da mulher, né, ser ali considerada do lar, segurada facultativa que trabalha em sua residência, que ela não teria, por exemplo, uma incapacidade, porque ela não pode passar roupa, mas pode lavar roupa. Ela não pode pendurar roupa, mas, por exemplo, pode fazer comida. Ou ela não pode fazer comida, mas, sei lá, pode varrer casa. E isso muitas vezes em vez de ser considerado em sua perspectiva global, né, as perícias analisam isso de uma forma, às vezes, discriminatória. Então, nessa tese, foi reconhecido que, se para o empregado doméstico esse elemento fosse considerado uma causa de incapacidade, isso também deveria ser reconhecido para a assegurada do lar, porque exercem ali atividades semelhantes. E aqui fala, ó, entendo que não há diferença em si na atividade desempenhada no que concerne ao trabalho doméstico, como empregado, e o trabalho doméstico no âmbito da residência. As atividades são idênticas: limpar, passar, cozinhar, lavar roupa, entre outras. E aqui me atendo às atividades típicas de cuidados com a residência, que são nesses estereótipos aqui que a gente falou, que às vezes acabam gerando mais preconceito em relação às mulheres que exercem atividade do lar. E eu trouxe aqui para discussão uma situação bastante interessante de um caso aqui que eu selecionei, que eu não sei se vocês já viram, que é a consideração do desemprego involuntário para fins de prorrogação de carência para mulher que sai, entre aspas, de forma voluntária do seu emprego para cuidar de filho. O caso concreto é o seguinte, vou parar aqui o compartilhamento para falar com vocês. Tratava-se de uma mulher que era empregada doméstica, e essa mulher teve filho. E depois que essa mulher teve filho, retornou ao trabalho, ela não conseguiu mais acumular ali o seu trabalho externo com o trabalho de cuidado do seu filho, que acabava ficando sobremaneira para ela. E por causa disso, essa mulher precisou sair do seu emprego, tá? E depois que ela saiu, ela tem aquele período de graça ali de 12 meses. E esse período de graça pode ser prorrogado por mais 12 meses, se for no caso de desemprego involuntário, certo? E aí, nesse caso, né, foi discutido se a saída da mulher do emprego para cuidar de filho, porque não tinha ninguém para cuidar do seu filho, se pode ser considerado um caso de desemprego involuntário. E eu nunca tinha visto uma discussão dessa, quando eu estava preparando o nosso curso, que eu achei essa discussão, então eu trouxe aqui para vocês esse julgado, né, esse caso, e que entendeu que, por causa das estruturas sociais, do trabalho que é imputado às mulheres, que tem quase exclusivamente a responsabilidade pelo trabalho e cuidado do lar, inclusive como os filhos, eu estou lendo esse último parágrafo aqui, tá? Não há como se afirmar que a efetiva escolha da mulher que se afasta do mercado de trabalho após a maternidade. Isso considerando ainda a notória ausência de oferta pelo poder público de equipamentos públicos, como creches, berçários, que possibilitem efetivamente o retorno às atividades laborativas, inclusive com atendimento às exigências de disponibilidade de tempo para tanto. Esse caso aqui, então, reconheceu que a mulher teria um período de graça prorrogado,
por mais 12 meses, né? Além dos 12 meses iniciais, seria um período de graça prorrogado por mais 12 meses, por se considerar que sair do trabalho para fins de cuidar dos filhos, por não ter equipamentos públicos suficientes, seria considerado aí uma situação de desemprego involuntário. E essa mulher, nesse período de graça, aí, no caso dos 24 meses, acabou ficando doente, e esse processo reconheceu o desemprego involuntário como o desemprego involuntário, reconheceu a saída do trabalho para, entre aspas, voluntária, para fins de cuidar de filho, como hipótese de desemprego involuntário. Eu só queria compartilhar esse caso com vocês, porque eu acho que é um caso diferente, né? Eu nunca tinha me deparado com uma situação dessa, eu achei um caso concreto que seria interessante aqui trazer para vocês também. Bom, ainda dentro do direito previdenciário, eu trouxe um outro caso concreto para vocês, que é um pedido de LOAS com reconhecimento da deficiência da visão monocular. Mas aqui, não estou entrando na discussão se a visão monocular é ou não aquela questão de deficiências para fins de LOAS, apesar de ser considerada deficiência para fins legais, e teria deficiência para fins de LOAS, o que está sendo discutido pela TNU. Não é isso. O que eu estou trazendo aqui é um caso de uma senhora que estava com 35 anos, que era manicure, tá? E era mãe solo de 2 crianças. Então, a gente tem uma mulher que exercia uma atividade de manicure e tinha 2 crianças. Essa mulher teve um problema ocular e ficou, né, com a visão monocular. Ficou com um comprometimento da visão e enxergava apenas por um olho. Nesse caso, ao realizar a perícia, né, o perito entendeu que seria possível, né, a reinserção dessa mulher no mercado de trabalho e que ela não seria considerada uma pessoa com deficiência, porque ela teria, além de ter a outra visão, ela teria a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho. No entanto, nessa sentença, a magistrada ou magistrado que julgou entendeu o seguinte, que a autora é responsável por 2 filhas menores, uma delas com 2 anos de idade, e acreditar que nas atuais condições a autora tenha condições, né, de submeter a nova qualificação, parece-me demasiado otimista. E aí, nesse caso, ele entendeu que não se pode afastar a dificuldade da autora, né, como mulher, de se inserir no mercado de trabalho na condição de manicure, e que diante dessas condições, não só de saúde, mas educacionais e sociais, se reconheceu que a visão monocular, nesse caso, colocaria para a autora impedimentos por mais de 2 anos, que a colocariam também numa situação de desvantagem em relação às outras pessoas da sociedade, e foi reconhecido o direito dessa mulher ao benefício. Então, aqui a gente vê que houve a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, não só nessas ações de benefícios previdenciários, mas também nas ações de benefício assistencial. E para além da visão monocular, aqui foi discutido também a questão de gênero, né? De como essa mulher, com 2 filhos e com baixa escolaridade, iria se reinserir no mercado de trabalho, tendo uma das filhas 2 anos de idade. Oi, Lê. Você fala, Rafa, desculpa se eu estiver interrompendo, Não, você fica à ignora a mão vontade. levantada e toca o barco. É um prazer. Eu lembrei de um caso que a mulher perdeu o emprego. Eu não vou lembrar certinho agora, mas ela perdeu o emprego e depois ela estava tentando, ela comprovou tudo certinho que ela estava tentando encontrar outro emprego, mas ela descobriu que estava grávida, mas no comecinho da gravidez, sabe? E ela ia perder a qualidade segurada, eu não lembro o caso exatamente. E aí eu usei essa mesma fundamentação. Eu falei, mas como é que a mulher vai achar emprego? Quem vai empregar uma mulher grávida sabendo que vai sair de licença, né? Não, não vai. Enfim. Aí você utilizou a prorrogação do período de graça, porque seria uma hipótese de desemprego involuntário. Foi. Igual naquele caso da mulher aqui também, que tem que sair para cuidar de filho, né? É porque são coisas interessantes, Lê. Você vê que eu falei que eu nunca tinha visto, e você trouxe também um caso semelhante, né? Então, isso é muito legal. Pessoal, eu trouxe aqui, não sei se todo mundo já conhece, talvez o pessoal que é mais antigo já conhece, que é o guia, né, do direito previdenciário, que inclusive é prévio, né, ao protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Nesse ponto, a Clara, a Tani, né, foram precursoras aí no âmbito da JUF, na época da JUF Mulheres, em construir um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, antes mesmo do próprio protocolo do CNJ. Elas foram precursoras aí, e aí eu trouxe, né,
para quem tiver interesse em estudar um pouquinho, ver esse documento, tá? É bem interessante. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre povos e comunidades tradicionais, ainda dentro do direito previdenciário, tá, pessoal? Dentro do direito previdenciário, e especificamente em relação às pessoas indígenas, a pessoa indígena, né, é considerada segurado especial, tanto pela lei quanto pelas instruções normativas do INSS. E, né, essa instrução normativa que eu trouxe aqui, ela é muito interessante porque ela detalha alguns elementos que às vezes a gente nem se atém, que é considerar também, né, como segurado especial o indígena ou a indígena artesão. Né? E isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa, não se lembra, que nós temos muitos indígenas que às vezes não estão ali na produção agrícola, mas que utilizam de sementes para produzir seus artefatos, que utilizam de sua plumária também para vender ali para turistas e outras pessoas. Então, todas as pessoas são consideradas seguradas especiais, inclusive o artesão, que utiliza a matéria-prima do extrativismo vegetal, independente de onde resida ou exerça as suas atividades, tá? Ainda sobre povos indígenas, coloquei aqui índio, entre aspas. Né? Só um instantinho, gente, que minha tela desligou. Acho que vocês estão vendo, não sei se vocês estão vendo, mas a minha tela desligou aqui. Tá Só um Para nós tá instantinho. normal. Tá? Para mim tá normal. Tá. Para mim desligou, não sei o que aconteceu, mas acho que ela vai voltar, só um instantinho. Bom, para mim voltou, para vocês tá todo mundo vendo, né? Aqui eu coloquei índio entre aspas, lembrando que índio é uma palavra discriminatória, né? A gente não deve utilizar, sei que todos e todas aqui, né, já devem saber, mas a gente não utiliza a palavra índio, a gente utiliza preferencialmente indígena, pessoa indígena, comunidade indígena, povos indígenas, ou povos originários, caso queiram também, mas a gente não utiliza índio ou índia por ser extremamente discriminatório, e aqui eu coloquei entre parênteses, entre aspas, por causa disso, porque está na instrução normativa. E aqui fala que a condição de segurado especial indígena será comprovado por meio de certidão realizada pela FUNAI. Então, como que se comprova a condição de segurado especial indígena? Essa certidão da FUNAI. E vejam só que a própria instrução normativa da FUNAI dispensa para a pessoa indígena a autodeclaração. Né? A instrução normativa compreende que, juntando a declaração da FUNAI, já seria suficiente, que estaria dispensado, portanto, a autodeclaração. Mas, pelo que eu tenho apurado, a gente acaba exigindo, né? Os dois documentos. Oi, Lê, é isso que você ia falar, que exige? Ô, Rafa, não, de Não? novo. É porque, assim, esses dias eu peguei uma... Eu peguei, não, foi na pesquisa também. Foi julgado improcedente em primeira instância, porque a declaração da FUNAI vinha assim. E aí é um problema, né? Porque a gente pega esse tipo de declaração e aí deslegitima as que são mais honestas, né? Veio a declaração era assim, a pessoa exerceu, mora aqui, né, na comunidade, exerceu atividade rural, salvo se tiver registro no CNIS ou na carteira de trabalho dela. Pô, aí fica difícil, entendeu? Porque aí é muito Entendi. genérico. Enfim, para mim, né, minha opinião, pode ser que... Tanto é que a turma recursal reformou. Entendi. Não era sentença minha, né? Mas eu estava analisando as sentenças e a turma recursal reformou. Mas, assim, uma declaração desse tipo da FUNAI, na minha opinião, tira a substância dela. Entendi. Mas uma coisa boa também, Lê, assim, eu já exigi a autodeclaração, mesmo tendo a declaração da FUNAI. Justamente porque, às vezes, a declaração da FUNAI é muito genérica, né? E aí a gente não consegue analisar todos os elementos. E aí a autodeclaração vem lá, a pessoa tem que dizer período, a que período, onde era, tal período. Então, eu já exigi a declaração também. Mas, assim, em tese, para o INSS, conforme a instrução normativa, para o INSS, a certidão emitida pela FUNAI substituiria a autodeclaração. Mas isso não impede, né, que caso vocês entendam, que solicitem a autodeclaração, até porque, até para um direito da parte, né, a autodeclaração vai vir especificado ali os períodos, onde exerceu a atividade, com quem estava, né? Talvez seja até uma forma de garantir um direito a mais para a pessoa. Mas eu trouxe só para vocês saberem. Outra questão interessante aqui é essa portaria, tá? 991 de 2022, também do INSS, no caso, né? Que reconhece os casos de poligamia ou poliandria das pessoas indígenas que não são considerados casos de concubinato. Então, quando chega para nós uma pessoa
não indígena, né, que tem duas companheiras, ou uma companheira que é esposa, que já recebe, a outra pessoa que vem também pedindo ali o benefício, a gente vê muita alegação ali de uma ser concubina, e acaba que o Poder Judiciário é chamado, né, para dirimir essas questões. Em relação a pessoas e povos indígenas, essa portaria da FUNAI reconhece, né, uma prática que ocorre em algumas comunidades de ter mais de uma esposa ou mais de um marido. No caso de mais de uma esposa, a poligamia, que é feita pelo homem. No caso de ter mais de um marido, né, que é feito pela mulher, é a poliandria. Então, a gente tem esse reconhecimento na portaria da FUNAI em relação às pessoas indígenas. E aqui eu trouxe também a questão da instrução normativa, que repete o que está nessa portaria, que é a possibilidade, né, de reconhecer a união estável entre mais de um companheiro indígena, seja em regime de poligamia ou poliandria. E reafirmo aqui também o que a gente falou no início sobre aquela sentença da Mariana, né, que foi de Belém, mas tinha amplitude nacional, eu acho, né, Mari? Acho que pelo que eu me recordo. E lá, né, exigia que a FUNAI aceitasse, que o INSS aceitasse a declaração, né, de união estável da FUNAI. Aqui fala também, mais uma vez, nessa instrução normativa, separei um outro artigo do rateio entre os dependentes, né? Então, aqui, se for a cultura da comunidade, não é considerado concubinato. Então, independente de discussões de quem ou não teria direito fora da esfera indígena, na questão indígena, há previsão expressa, né, do rateio, quando há mais de um companheiro ou companheira em situação de poligamia ou poliandria, conforme os costumes de cada comunidade. Trouxe aqui a lembrança de vocês da súmula 657, né, do STJ, que fala que a menina indígena menor de 16 anos, né, já faz jus ao salário maternidade. Eu acho que essa a gente não tem muitas divergências. E eu trouxe alguns outros casos aqui para a gente discutir. Faltam aí poucos minutos, né, para a gente terminar a nossa aula, e eu trouxe alguns casos extras aqui. Eu trouxe para vocês aqui a Resolução 254 de 2018, tá, do CNJ, que institui a Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres pelo Poder Judiciário e da outras providências. E nessa resolução fala da violência institucional. O que é a violência institucional? É a violência praticada pelos próprios órgãos, né? Pelos próprios órgãos públicos, aquelas que existem dentro das estruturas ocasionadas por situações de discriminação estrutural, que é aquela discriminação que está arraigada dentro da sociedade e que muitas vezes não é praticada de uma forma consciente, é praticada de uma forma inconsciente com a reprodução de comportamentos discriminatórios e preconceituosos em relação ao gênero. E essa resolução traz o que ela entende como violência institucional contra as mulheres. Então, consta aqui que configura violência institucional contra as mulheres no exercício de funções públicas a ação ou omissão de qualquer órgão ou agente público que fragilize de qualquer forma o compromisso de proteção e preservação dos direitos das mulheres, e que os órgãos do Poder Judiciário deverão adotar mecanismos institucionais, ou seja, internos, para coibir a prática de ato que configure violência ou que possa atingir os direitos à igualdade de gênero. E aqui eu me lembro, né, retomo o que a Mariana falou sobre o caso da colega que avisou que ia precisar ali de paralisar o tempo da sessão entre 30 a 40 minutos, porque iria amamentar. Então, o impedimento contra esse tipo de situação poderia ser considerado, né, em tese, pela resolução 254 do CNJ, uma hipótese de violência institucional contra as mulheres, caso, né, ali um direito ali, no caso, a amamentação, e a suspensão ali do ato, porque a criança precisava se alimentar, eventual caso desse poderia ser considerado aí uma situação de violência institucional contra as mulheres pela própria resolução do CNJ. Outro caso que eu trouxe aqui para vocês, né, é um caso de transferência entre universidades em razão de violência de gênero. Esse caso é um caso também concreto que eu tirei lá do Banco Nacional, né, de Decisões com Perspectiva de Gênero. E vejam só, que geralmente quando chega para a Justiça Federal esses casos de transferência entre instituições de ensino diversas, ou é por motivo de doença, ou é por motivo de algum parente que também tem alguma doença, alguma desavença interna,
Mas esse caso aqui é um caso diferente. Foi um pedido de transferência entre instituições de ensino, porque a mulher a mulher e sua filha sofriam violência doméstica na cidade onde a mulher estava lotada. Então, ela pediu, né, como forma de cessar a violência, já que ela já tinha procurado as instituições, já tinha procurado a polícia, e ela continuava sofrendo graves situações de violência, que ela então fosse transferida para outra localidade para fazer cessar a violência. Então, é um caso em que o Poder Judiciário foi chamado a atuar, fora daquelas hipóteses legais, né, de transferência entre estabelecimentos de ensino, por causa de violência praticada ali pelo cônjuge. E aí aqui eu trago algumas partes, né, desse caso, em que consta que a mulher, né, era depreciada com ofensas, a mulher e sua filha eram depreciadas com ofensas, que elas eram ameaçadas, que caso denunciassem, elas iriam ser esganadas, que a pessoa não conseguia trabalhar, não conseguia retornar nem à sua casa, porque ela sofria ameaça, ela não conseguia nem retornar à sua casa para pegar pertences, porque quando ela fez isso, ela era abordada pelo ex-marido, que inclusive ela tinha até medo de usar o cartão de crédito, né? Porque ele controlava tudo na vida dela. Então a gente tem uma violência patrimonial, uma violência física, uma violência psicológica, e ela tentou a remoção, mas foi informado que isso não seria possível na via administrativa, mesmo com todos os elementos, com todas as denúncias, enfim. E aí, nesse caso aqui, ela consta, né, que a autoridade policial foi registrado perante a autoridade policial a situação de violência doméstica, teve medida protetiva, medida de afastamento, né? No entanto, ela continuou numa situação de vulnerabilidade, porque ela estava sozinha com sua filha, ela e sua filha eram ameaçadas, e não conseguiu, né, ficar mais nesse local. E nessa sentença foi reconhecido o direito dessa mulher, né, e da sua filha, conjuntamente, né, de serem removidas entre outras instituições, para outro estabelecimento de ensino, fora, né, ali do que era previsto na hipótese legal, por uma situação de violência doméstica que essa mulher estava sofrendo. Bom, pessoal, nessa parte de trazer os aspectos, né, teóricos e também, principalmente, os aspectos práticos de como a gente aplica o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero na prática, né, que meu objetivo foi esse, foi trazer para vocês situações reais, eu trouxe casos reais, sentenças reais, para que vocês possam ver como que a gente consegue aplicar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero na prática. Queria ressaltar para vocês que, assim, esses casos que eu trouxe não significam que sejam casos certos ou casos errados, tá? Significam que são exemplos, né, de situações em que o protocolo foi aplicado e que a gente pode, né, e eu quis demonstrar para vocês como que a gente pode, em variadas situações, né, inclusive em transferência entre estabelecimentos de ensino, aplicar o protocolo, né, para julgamento com perspectiva de gênero, desde o processo civil, direito previdenciário, incluindo também os povos e comunidades tradicionais. Eu trouxe aqui para vocês algumas recomendações de leitura, né, que é o livro do Racismo Recreativo, não sei se a Maralina recomendou para vocês, do Adilson Moreira. Trouxe também o livro do meu orientador, que é o Direito da Antidiscriminação, que é o do Roger, né, juiz do TRF4. É um livro muito bom para a gente compreender, né, como eu falei no início, que além do direito da igualdade, a gente tem o direito da diferença, então a antidiscriminação aborda isso, o direito, mais do que o direito à igualdade, que é o direito à diferença. Trouxe o livro da nossa querida Marcela Lobo, que eu falei, perguntei para vocês se ela tinha indicado aqui, que ela fala das medidas protetivas de urgência. E às vezes a gente acha que a gente não vai aplicar na Justiça Federal, e eu acabei de mostrar para vocês, né, um caso de transferência entre estabelecimentos de ensino baseado, né, em situações de medida protetiva, né, requerida por uma mulher e sua filha. Então é um livro muito bom, né, da Marcela. Trouxe outro também do Adilson, que é o que é discriminação. Um livro da nossa querida Adriana Ramos de Mello, que é desembargadora do TJ do Rio de Janeiro, que é a nossa inspiração aí quando a gente fala de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que trabalhou na elaboração do próprio protocolo, tá? Mas um livro do Adilson José Moreira, tenho até aqui comigo, que é o Tratado de Direito Discriminatório, é um livro bem grossinho, né, que trata de vários elementos de discriminação. O meu livro
que é o processo coletivo intercultural, o direito de acesso dos povos indígenas à justiça, em que eu separo também entre os elementos que impedem as mulheres indígenas de acessar a justiça, eu trato o gênero como uma das barreiras que impedem os povos indígenas de acessar a justiça. Esse livro, que é uma coletânea, né, organizada pelo ministro Schietti e o BD Júnior, que são juízes de São Paulo, o Madeira também, que fala da justiça criminal na ótica dos juízes brasileiros e que tem alguns artigos com perspectiva de gênero, artigos da Mariana Yoshida, que eu mencionei anteriormente, que falam da perspectiva de gênero no processo criminal, e também da Marcela Lobo, que trata dessa perspectiva no processo criminal. O livro da Flávia Biroli, que trata dos gêneros e desigualdades no âmbito da democracia, como é que a gente trabalha ali com as questões de gênero no âmbito da democracia. Enfim, e tem infinitos outros livros aí que eu não couberam aqui, que eu não pude trazer aqui para vocês, mas se alguém precisar de mais dicas, quiser alguma dica de livro, alguma leitura, enfim. No mais, eu queria agradecer a presença de todos e todas, tá? Dizer que foi um prazer para mim estar aqui com juízas e juízes do TRF1 e do TRF3, tá? Eu sei que são realidades muito distintas, e aqui eu tentei condensar, principalmente por meio de casos práticos, situações que a gente poderia vivenciar no nosso dia a dia e poderíamos aplicar. Fico muito feliz também de ver que nós temos nessa turma tanto juízes quanto juízas, né? Geralmente, quando a gente entra num curso de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, pelo menos os primeiros cursos, a maioria eram juízas, então fico muito feliz, né, de ver juízes aqui também, né, compartilhando junto aí com o Robson na construção das mulheres como donas do castelo, né, Robson, trazendo mais uma vez aí o seu exemplo. Eu coloco minha disposição, se alguém, eu sei que já está aqui no final, mas se alguém depois quiser mandar alguma pergunta, quiser trocar uma ideia sobre algum assunto, e lembrar que o nosso fórum e a nossa atividade já está disponível, tá? Eu acho que vocês vão gostar bastante tanto da atividade, né, que traz o caso da Corte Interamericana, quanto no caso do fórum, que a gente vai discutir um pouquinho sobre os direitos previdenciários das mulheres trans, tá bom? Então, muito obrigada, gente, e qualquer coisa estou aqui. Muito obrigada, viu? Um bom dia para vocês. Obrigada, bom dia. Obrigada, Rafa, parabéns.